Em 1879, um garoto de 16 anos deixou a fazenda de seu pai rumo a Detroit, em uma época em que os únicos meios de transporte eram trens ou carruagens puxadas por cavalos, e os primeiros automóveis eram vistos principalmente como máquinas de corrida para os ricos. Esse garoto mais tarde abriria uma empresa de carros que mudaria o curso da indústria automobilística para o que conhecemos hoje. 35 anos depois de sua chegada a Detroit, metade de todos os carros na Terra carregavam seu nome, e esse garoto, Henry Ford, se tornaria um dos homens mais ricos da história americana. Essa é a história dele. Henry Ford nasceu na fazenda de seu pai em 30 de julho de 1863, em Deer Arbor, Michigan, onde todos na família viviam e trabalhavam. Sendo o filho mais velho de 6 crianças, era esperado que Henry assumisse os negócios da família. No entanto, ele não era nada parecido com seu pai e nunca se interessou pelo negócio dele. Na época, a agricultura era intensiva em mão de obra, lenta e rigorosa, e embora Henry fizesse o possível para ajudar na fazenda, ele odiava a ideia. Nunca tive um amor particular pela fazenda, era a mãe na fazenda que eu amava, disse Henry Ford. Como a maioria das crianças da sua idade, Henry não gostava de ir à escola e nunca passou do 8º ano. Ele preferia aprender as coisas do seu jeito e, desde jovem, ficou muito interessado em mecânica. Essa curiosidade por máquinas o levou a estudar cada peça de maquinaria que encontrasse. Aos 12 anos, seu pai lhe deu um relógio de bolso e, depois de brincar com seus movimentos, ele aprendeu a desmontá-lo e montá-lo em questão de minutos, assim como os relógios de seus amigos e parentes. Mais tarde, ele ganhou a reputação de consertador de relógios e começou a consertar relógios para as pessoas da vizinhança. Quando Henry completou 13 anos, ele se deparou com uma máquina a vapor pela primeira vez em sua vida durante uma excursão escolar a uma das empresas de Detroit. E foi então que sua paixão por mecânica se tornou uma obsessão, e nos próximos anos isso se tornou seu novo hobby. Aos 15 anos, ele havia construído sua primeira máquina a vapor, mas sua vida deu uma guinada quando Henry perdeu sua mãe, Mary Ford, para uma doença súbita. Henry tinha um vínculo profundo com sua mãe e era mais próximo dela do que de qualquer outra pessoa na fazenda. Arrasado por sua perda, o ódio de Henry pela fazenda se intensificou, e ele começou a procurar uma maneira de escapar de sua situação, pois a fazenda trazia muitas lembranças de sua querida mãe. Depois de completar 16 anos e contra a vontade de seu pai, Henry empacotou suas coisas e deixou a vila em busca de uma nova direção na vida. Na época, Detroit estava se tornando rapidamente uma cidade industrial, graças à máquina a vapor, e a cidade estava ávida por jovens engenheiros em busca de trabalho. Foi aqui em Detroit que Henry mergulhou de cabeça na reinvenção de si mesmo, aprendendo tudo o que havia para saber sobre máquinas. Ele arranjou um emprego em uma empresa de fabricação de bondes conhecida como Michigan Car Company Works. Infelizmente, Henry foi demitido apenas 6 dias depois de começar. Depois de ficar desempregado por algum tempo, ele encontrou um emprego como aprendiz na oficina de máquinas James Flower & Brothers, onde recebia $2,60 por semana, mas não era o suficiente para pagar o aluguel. Então, Henry aproveitou ao máximo sua obsessão de infância e encontrou um emprego noturno como joalheiro, limpando e consertando relógios 6 horas por noite e 6 dias por semana, por $3 semanais. Apesar de trabalhar em vários empregos para sobreviver, Henry ainda estudava e experimentava com máquinas sempre que tinha tempo livre. Em 1882, quando completou 19 anos, Henry Ford decidiu voltar para casa em Michigan. Ele ainda odiava a agricultura, então trabalhou muito pouco na fazenda e passou a maior parte do tempo brincando e experimentando com as máquinas que encontrava na fazenda. Felizmente, seu pai havia comprado uma máquina a vapor portátil que rapidamente se tornou uma norma entre os fazendeiros. Henry passou a maior parte do tempo com essa máquina e se tornou tão bom nisso que um vizinho na fazenda de seu pai pagou $3 para que ele operasse sua máquina a vapor para ele, e a habilidade e o talento de Ford para máquinas se espalharam por todo o Michigan. A notícia do talento de Henry chegou ao representante distrital da Westinghouse Engine Company, de Schenectady, Nova York, e a empresa o contratou. O trabalho de Henry era viajar por todo o sul de Michigan, instalando e fazendo a manutenção de motores a vapor da Westinghouse em tratores. Em 1885, Henry conheceu Clara Jane Bryan em uma festa de Ano Novo e eles ficaram noivos no ano seguinte. Como presente de casamento, o pai de Henry deu a ele 40 acres de terra, mas em vez de transformá-la em uma fazenda, Henry tinha outras ideias.
Em 1891, Henry e Clara se mudaram para um pequeno apartamento em Detroit. Foi por volta dessa época que Henry se deparou com uma revista britânica e descobriu o motor a gasolina. Esse motor a gasolina estava sendo produzido em pequenas quantidades por um engenheiro alemão chamado Nicholas Otto e era muito diferente e muito mais eficiente do que as máquinas a vapor. Uma das principais diferenças era que elas não precisavam de 30 minutos para começar, porque o motor fazia toda a combustão internamente. Embora esse novo motor estivesse se tornando muito popular na Europa, apenas algumas pessoas haviam ouvido falar dele na América. Felizmente para ele, ele encontrou alguém na cidade que possuía um. Henry imediatamente se apaixonou pelo motor a gasolina, mas não conseguia entender como funcionava, e o fato de um motor a gasolina ser alimentado por uma faísca elétrica tornava as coisas ainda piores. Sabendo que precisava aprender mais sobre isso, Henry se candidatou a um emprego como engenheiro noturno na Edison Illuminating Company, com um salário de $40 por mês. Na época, a empresa era a maior empresa elétrica de Detroit e fornecia eletricidade para 1000 casas na cidade usando uma máquina a vapor. Então isso tornava Henry mais do que qualificado para trabalhar lá. Seu trabalho era consertar a máquina sempre que ela quebrava ou apresentava algum problema, mas quando a máquina estava funcionando bem, ele não tinha muito o que fazer. Isso deu a Henry tempo suficiente para se aprofundar no estudo da eletricidade e como ela funcionava. Em 1893, Henry e Clara deram as boas-vindas ao seu primeiro e único filho, Ediceu Brian Ford, e apenas 3 meses depois de seu nascimento, Henry foi promovido ao cargo de engenheiro-chefe, com um salário de $100 por semana. No mesmo ano, Henry conseguiu criar seu primeiro motor a gasolina em funcionamento, que foi o primeiro passo em seu sonho de criar um carro 100 cavalos. Não foi até 4 de junho de 1896, às 1h30 da manhã, que ele finalmente concluiu seu carro experimental usando um motor a gasolina. Ele o chamou de quadriciclo. O quadriciclo era essencialmente uma engenhoca rudimentar que consistia em 2 bicicletas colocadas lado a lado e era alimentada por um motor a gasolina. Embora o experimento tenha sido bem sucedido, o carro tinha alguns problemas. Esse carro experimental tinha 2 marchas, mas nenhuma delas servia para ir para trás ou para frente. Mas o maior problema era que ele não tinha sistema de resfriamento, então o carro superaquecia depois de rodar por um tempo. Henry fez várias modificações no carro, mas a mais notável foi adicionar um sistema de resfriamento ao veículo. Ele mais tarde vendeu o veículo por $200 e usou o dinheiro para outro grande projeto. Com o apoio do prefeito de Detroit, Henry começou a construir seu segundo carro experimental e o concluiu em julho de 1899. Esse novo carro era maior, mais resistente e mais pesado do que o anterior. Em uma manhã, Henry levou um rico comerciante de madeira chamado William Murphy para um passeio de teste em seu novo veículo. Ao final do passeio de teste, William queria fazer parte do empreendimento comercial de Henry, e pouco depois eles apertaram as mãos. Em 5 de agosto de 1899, nasceu a Detroit Automobile Company. Infelizmente, a empresa falhou apenas um ano depois devido a várias razões. As ideias de Henry sobre a melhoria do carro em que ele trabalhava não estavam alinhadas com as ideias dos acionistas, que o pressionavam para fabricar carros de passageiros. Outro motivo foi que a maioria das peças necessárias para fabricar seus carros era produzida por diferentes empresas, e quando uma entrega atrasava, toda a fábrica tinha que esperar. Isso atrasava significativamente a produção. Seu primeiro carro, que ele chamou de carro de entrega, levou 6 meses para ser feito, e apenas 20 deles foram feitos nos 2 primeiros anos de existência da empresa. Como resultado de tudo isso, Henry foi demitido de seu cargo. Mas mesmo que sua primeira empresa tivesse falhado, ele permaneceu otimista. O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo, desta vez de forma mais inteligente, disse Henry. Na verdade, Henry ficou aliviado quando foi demitido, pois havia menos pressão sobre ele e agora ele podia se concentrar em outras coisas. Henry decidiu voltar sua atenção para carros de corrida. O motivo era simples: corridas de carros tinham se tornado um esporte muito popular nos Estados Unidos, e Henry queria uma plataforma para mostrar seus carros e sua qualidade. Além disso, apesar de conhecer muitas pessoas muito populares na cidade, poucas delas estariam dispostas a investir em suas ideias após o que aconteceu com a Detroit Automobile Company.
Um ano depois, o novo carro de corrida projetado por Ford derrotou o veículo do fabricante de automóveis de Cleveland, Alexander Vinton, bem como o principal piloto de corridas nacional de Grosse Pointe. O veículo de 26 cavalos de potência de Henry se tornou o assunto da cidade, e esse tipo de popularidade deu aos investidores a confiança de que precisavam para apoiar Henry pela segunda vez. O resultado foi o nascimento da Ford Motor Company, com Henry como engenheiro-chefe. Pouco depois, a posição de Henry novamente estava em xeque. O motivo era que Henry continuava trabalhando em carros de corrida, o que irritava seus investidores. Eles queriam que ele criasse carros de passageiros que pudessem vender para as massas, e assim eles trouxeram outro Henry Martin Leland, para fazer o que eles queriam. Ford ficou irritado por terem trazido outra pessoa para ocupar seu lugar, e então ele deixou a empresa. Em sua autobiografia, Henry é citado dizendo: "Eu renunciei, determinado a nunca mais me submeter a ordens." Henry Leland, por sua vez, seguiu os desejos de seus investidores e acabou criando o que hoje conhecemos como Cadillac. Com Henry Ford fora, o nome da empresa foi mudado de Ford Motor Company para Cadillac Motor Company. Henry e um ex-ciclista de corridas chamado Tom Cooper continuaram construindo carros de corrida em 1902, produzindo o Ford 999, um carro de 80 cavalos de potência que foi dirigido por Barney O'Dield, um ex-ciclista que nunca havia dirigido um automóvel em sua vida, superando o carro de Vinton novamente. Em 1904, o novo carro de Henry quebrou todos os recordes americanos, atingindo uma velocidade máxima de 91,4 milhas por hora. Com esses recordes e vitórias, Henry se estabeleceu como o melhor designer americano de carros de corrida, e ele sabia que seria apoiado novamente por investidores quando estivesse pronto para iniciar sua terceira empresa. Com o apoio e o respaldo financeiro de 11 investidores, especialmente um revendedor de carvão de Detroit chamado Alexander Young Malcolmson, a terceira empresa de Henry ganhou vida. A empresa inicialmente foi chamada de Ford & Malcolmson Limited, mas depois foi alterada para Ford Motor Company em 1902. Depois de falhar em suas duas primeiras tentativas, ele estava determinado a não falhar novamente. Ford voltou sua atenção para criar um veículo acessível para o homem comum. Você vê, na época, possuir um veículo era um luxo que só podia ser obtido pelos ricos. A razão era que esses veículos eram feitos por engenheiros extremamente habilidosos, e a maioria dos carros fabricados era estritamente para corridas. No início de sua nova empresa, Henry fez uma declaração para seus associados e investidores: "Vou construir um carro para as massas, construído com os melhores materiais pelos melhores homens a serem contratados, seguindo os desenhos mais simples que a engenharia moderna pode conceber, de modo que nenhum homem que ganha um bom salário seja incapaz de possuir um." Ford tinha o dom de identificar e atrair os talentos mais brilhantes do setor. Ele contratou muitos jovens impressionantes que compartilhavam e acreditavam em sua visão. Quanto ao design do carro, Henry fez mais de 20 antes de chegar a um que finalmente funcionou. Ele o chamou de modelo A. Nos próximos 5 anos, Henry continuou a melhorar o modelo A, seguido pelo modelo N. Mas nesses 5 anos, o que realmente mudou não foram as melhorias em seus projetos, mas a forma como eles estavam sendo feitos. Uma das coisas que Henry aprendeu com seus negócios fracassados foi a importância de ter um único fabricante responsável por fornecer a maior parte das peças necessárias para construir seus carros. E assim ele encontrou uma oficina de máquinas em Detroit para fazer exatamente isso. Um dia, durante uma viagem a Chicago, Henry testemunhou o conceito de linha de montagem em um matadouro, e foi quando uma ideia brilhante veio a ele. Se ele pudesse incorporar a mesma ideia na construção de seus carros, ele poderia fabricar mais carros em um dia. Você vê, na época, a Ford e muitos outros fabricantes de automóveis montavam um carro de cada vez, e a produção era lenta. Então, em 1904, Henry levantou mais dinheiro e construiu sua própria fábrica. Ele empregou mais de 300 trabalhadores e começou a experimentar a linha de montagem dentro de sua nova fábrica. Não foi até 1906, quando a produção do modelo N realmente começou a fazer uso da linha de montagem, mas mesmo assim, a linha de montagem ainda estava em fase experimental. No entanto, aumentou a produção em 5 vezes, e seu novo modelo se tornou o carro mais vendido nos Estados Unidos. Mas Henry tinha objetivos ainda maiores em mente.
Em 1905, Henry construiu sua própria empresa de manufatura para começar a produzir seus próprios motores, transmissões e tudo o mais necessário para a produção de seus carros. Por volta dessa época, Henry também descobriu o aço vanádio, e foi essa descoberta que realmente abriu caminho para uma nova era na indústria automobilística. O aço vanádio era cerca de 3 vezes mais resistente do que o aço anterior e muito mais leve. Henry usou esse novo aço para seu novo modelo, que mais tarde se tornaria um dos carros mais bem-sucedidos da época. O modelo T. Um negócio absolutamente dedicado ao serviço terá apenas uma preocupação com os lucros: eles serão constrangedoramente grandes. Henry Ford sonhava em fabricar automóveis para o homem comum e para o uso diário, e o modelo T era a resposta a esse sonho. Quando foi lançado pela primeira vez, era um dos carros mais caros que Henry já havia fabricado, com o preço fixado em $150, o que seria algo em torno de $21 mil hoje. Apesar do preço, rapidamente se tornou o favorito nos Estados Unidos. Em questão de dias após o lançamento, 15 mil pedidos foram feitos, e a Ford Motor Company logo se tornou a principal fabricante de carros na América. O que mais ele poderia querer? Henry percebeu que precisava de uma fábrica maior para produzir mais de 100 Model T por dia. Assim, em 1910, ele construiu uma nova planta em Highland Park, Michigan. Após diversas experiências, a linha de montagem estava oficialmente em pleno funcionamento em 1913, permitindo que o trabalho fosse realizado de forma em torno do veículo. O veículo era puxado ao longo da linha, sendo construído passo a passo. Esse novo processo reduziu o tempo de produção de 12 horas para 90 minutos até 1914. Com uma taxa de produção superior a 300 mil veículos, eles superaram em quantidade todos os carros produzidos por outros fabricantes de automóveis somados. Entre 1910 e 1916, o número de Model T produzidos aumentou de 20 mil para quase 1 milhão. Nessa época, cerca da metade de todos os carros na Terra eram da Ford. Henry tinha outro plano genial em mente: fazer com que ele se destacasse no mercado automobilístico. A cada ano, a produção do modelo T aumentava, então ele reduziu o preço do carro. Na verdade, até 1916, o preço do modelo T, que antes era vendido por $850, estava agora sendo comercializado por menos de $400. No entanto, essa não foi a única estratégia brilhante adotada por Henry. Você vê, apesar de Henry ter sido pioneiro na era do automóvel na América com a linha de montagem, muitos de seus trabalhadores não estavam satisfeitos com essa inovação. Muitos achavam monótono fazer sempre a mesma coisa. Novamente, tornando o trabalho monótono. Os artesãos qualificados entre eles acharam seu novo trabalho insultante, pois foram designados para apenas 2 tarefas, em vez de construir um carro inteiro. Como resultado, os trabalhadores começaram a deixar a Ford para trabalhar em outras empresas. Para combater isso, Henry dobrou o salário dos trabalhadores, aumentando para $5 por dia. Muitas empresas riram dessa decisão, acreditando que ela levaria rapidamente à falência da empresa. No entanto, teve o efeito oposto. Mecânicos de todo o país voaram para Detroit em busca de salários mais altos. Acreditamos em tornar 25 mil homens prósperos e satisfeitos, em vez de seguir o plano de fazer alguns tiranos em nossos estabelecimentos multimilionários, afirmou Henry Ford. Não apenas Henry Ford aumentou os salários dos mecânicos que agora trabalhavam para ele, mas também concedeu 1 hora de folga em relação ao número de horas que eles eram obrigados a trabalhar. A mudança de turno permitiu que a Ford contratasse um novo grupo de trabalhadores para um terceiro turno, criando uma operação 24 horas. Em pouco tempo, muitas outras empresas de automóveis tiveram que fazer o mesmo, com medo de perder seus trabalhadores para a Ford. Henry havia mudado o mundo dos negócios e da manufatura em todos os Estados Unidos. Havia uma regra para os industriais: produzir bens da melhor qualidade possível ao menor custo possível, pagando os salários mais altos possíveis. Em 1919, Henry Ford ficou cansado da interferência de outros investidores na empresa e decidiu comprá-los todos. O resultado foi vários milionários em Detroit, mas também tornou Henry Ford o único proprietário da maior empresa de automóveis do mundo. Mais tarde, Henry nomeou seu filho de 26 anos, Edsel Ford, como presidente da empresa, mas era Henry quem realmente comandava.
No entanto, o poder absoluto sobre a empresa tinha um preço que nem mesmo o homem mais rico da América podia ignorar. Henry continuava acreditando que o modelo T era o carro que a maioria das pessoas queria. Ele ignorou a crescente popularidade de carros mais caros, mas elegantes e confortáveis, como os da Chevrolet. Teimoso e inflexível como era, ele se recusava a ouvir outros executivos da Ford ou mesmo seu próprio filho Edsel quando diziam que era hora de um novo modelo. No final dos anos 1920, Henry não podia mais ignorar as vendas em declínio, então ele finalmente decidiu encerrar a linha de montagem do modelo T e começou a projetar um carro totalmente novo. O novo modelo foi lançado em 1927, mas esse novo carro não era mais produzido em Highland Park, mas sim em uma fábrica maior ao longo do rio Rogue, em Michigan. Em sua nova fábrica, Henry queria incluir todas as etapas envolvidas no processo de fabricação, desde a refinação de matérias-primas até a montagem final do automóvel, o que ele conseguiu. Tornou-se a maior fábrica do mundo, fabricando aço, vidro, pneus e outros componentes que entravam na construção dos carros. No entanto, o controle unilateral de Henry sobre as decisões já não era a fórmula para o sucesso, e até 1936, a Ford Motor Company havia caído para o terceiro lugar no mercado dos Estados Unidos, atrás da General Motors e da Chrysler Corporation. Mesmo com o mais recente design inovador do motor V8 de Henry, não foi o suficiente. As coisas só pioraram, e com o surgimento da Grande Depressão, a Ford foi forçada a demitir trabalhadores e reduzir suas taxas. Em 1943, o filho de Henry morreu de problemas estomacais. Anos antes de passar o controle da Ford Motor Company para seu neto, Henry II. Henry se aposentou para sua propriedade e mais tarde morreu de uma hemorragia cerebral em 7 de abril de 1947. A vida é uma série de experiências, cada uma das quais nos torna maiores, embora às vezes seja difícil perceber isso. Pois o mundo foi construído para desenvolver o caráter, e devemos aprender que os contratempos e tristezas que suportamos nos ajudam em nosso avanço contínuo. Hoje, a Ford Motor Company possui um valor de mercado de cerca de 70 bilhões de dólares e continua sendo uma das maiores empresas automobilísticas do mundo. Recomendo assistirem este outro vídeo.